falo 3 mil. Não, 3 mil já tá bom. Já te ajuda muito. Você não deve se preocupar em ter um celular caro. Qual que é a ordem pra você sair da pobreza na minha concepção? Primeira. Ah, sei lá, o que é isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Tem? É típico do burro só querer ganhar dinheiro. E é típico do inteligente querer ganhar dinheiro e conhecimento. Não dá pra eu julgar também, porque cada um tem uma preferência, né? Mas coisas que eu gosto de falar pra galera. Comprar uma casa é uma meta muito louca. Você quitar suas dívidas, você ter uma reserva de emergência, você começar a investir pelo menos 10 mil na conta, você fazer com a tua família uma viagem de avião pela primeira vez na vida pra sua esposa, seu marido, seus filhos poderem ter essa experiência. Coisa da hora, sabe? Que acrescenta, né? Agora, se o cara não tem uma meta top dessa, ele acaba gastando dinheiro com qualquer coisa mesmo, né? Tem que ter a reserva de emergência, qualquer pessoa tem que ter. Qual que é a ordem pra você sair da pobreza na minha concepção? Primeira, você ficar de saco cheio de ser pobre. Porque se você não tá de saco cheio de ser pobre, você não vai ter garra pra mudar. Segunda, estudar. Estudar educação financeira. Não adianta. Cara, você tem uma coisa que eu tenho reparado, é típico da pessoa burra achar que não precisa aprender nada e achar que não precisa de ajuda. Se você acha que não precisa de ninguém, não precisa de ajuda, não precisa aprender, você é o mais burro que existe. É o tipo mais burro. Toda pessoa que é realmente inteligente e sábia, ela sabe que ela tem que aprender com os outros e aprender com o livro, aprender com qualquer coisa. E estudar, quitar dívida. Quarto, reserva de emergência. Quinto, investir. Então, 5 passos. Saco cheio, estudar, quitar dívida, reserva e investir. Investir é o último. Primeiro, não adianta você investir se você ainda tem dívida, porque os juros de uma dívida é muito pior do que a rentabilidade de um investimento. Você tá aqui se lascando no cartão 10% ao mês. Exato. E aqui você tá ganhando 10 vezes menos. Pulou etapas. Que está a dívida, Aí a reserva de emergência é muito bom, porque ela te ajuda naquele negócio que a gente tava falando, de você não depender de dinheiro dos outros pra pagar seus incêndios, pra limpar as coisas ruins que acontecem na tua vida. Quebrou uma geladeira, furou o pneu, estourou a bateria do carro, furou o cano na tua casa. Se você não tem uma reserva de emergência, empréstimo, cartão de crédito, limite da conta, vai se ferrar. Então, reserva é uma grana que você tem que ter separado pra usar em situações de emergência sem depender de dinheiro de ninguém. E aí, a reserva, vamos lá. Se a reserva é uma prioridade, e é uma prioridade, você não deve se preocupar mais em ter um tênis muito bom do que ter uma reserva de emergência. Você não deve se preocupar em ter um celular caro mais do que ter uma reserva de emergência. O relógio, resumindo, se você não tem uma reserva de emergência de pelo menos 3 mil, nada é prioritário com relação ao seu dinheiro do que isso. E aí a gente fica doido, porque o não ter uma reserva pode te ferrar muito. Não ter um iPhone 15 não pode te ferrar. Você pode ter o 13, você pode ter o 12, mas foca em ter uma reserva de emergência. O ideal da reserva é que ela seja de pelo menos 6 meses do seu custo de vida. Só que pra falar isso pra uma pessoa pobre é meio desanimador. Pô, meu custo de vida é 2 mil por mês. Cara, pra ter uma reserva 6 meses, 12 mil, vou demorar anos pra montar isso. Então o que eu falo? Monta uma reservinha de 3 mil, porque com 3 mil você já consegue apagar muito incêndio, sem depender do dinheiro dos outros. A partir daí, começa a investir. Seja feliz, começa a ver teu dinheiro se multiplicar. Mas tem essa reserva porque ela te dá paz com relação àquele negócio que a gente tá falando de viver agoniado, viver angustiado. Quando você tem uma reserva de emergência, você fica tranquilo, mano, se der ruim, tá ali, porque tá a própria... E hoje em dia tem opções muito boas de investimento que você consegue tirar no mesmo dia. Sim. Então a tua reserva pode estar investida. Qual que é a regra de reserva de emergência? Primeiro, ela tem que estar num lugar separado da sua conta normal. Não adianta eu botar a reserva na mesma conta que eu passo o meu cartão pra comprar meia. Senão quando você for ver, tua reserva foi pro saco. Separada. Tem que estar separada. Deixa lá. Aí a segunda coisa. Lembra dos nomes. Reserva de emergência. Eu gosto de explicar o nome, que aí fica mais claro a galera memorizar isso. Reserva quer dizer que está reservado. E não é pra comprar pizza, não é pra ir pro Guarujá. Pra comprar videogame. Emergência. Tem que estar separado, num lugar separado da tua conta. Não mexe nisso, que vai ser tentador. Eu não tenho dinheiro. Então, toma cuidado com isso. Outra coisa, a tua reserva tem que estar num investimento de renda fixa. Não pode botar em criptomoeda. Senão, de repente, o mercado tem uma baixa, tua reserva vai pro saco. Renda fixa. E a quarta, que tem a ver com isso que você falou, tem que estar em um investimento que tem liquidez. O que é liquidez? É a facilidade que você tem de pegar o dinheiro a hora que você quiser. O que é liquidez diária? Você pode sacar a hora que você quiser, como a poupança. Poupança você pode pegar. Agora tem investimento que quando você bota a tua grana, você só pode tirar ele depois de 1 ano, 6 meses. Senão você perde. Senão o que eles prometeram já não é mais garantido. E tem que estar num lugar com liquidez, porque de que adianta você botar a tua reserva no investimento que vai durar 1 ano e daqui a 2 meses te dá um perrengue aí, você tem que usar? Não pode. Só daqui a 10 meses você vai poder, né? Então tem que estar num lugar com liquidez. Exemplos: caixinha do Nubank, do Banco Inter, do PicPay, poupança que rende menos.
juros, Tesouro Selic, que é uma modalidade do Tesouro Direto que você pode pegar a hora que você quiser, CDB com liquidez diária, aquele exemplo do banco que eu dei aqui pro Zezinho, do tipo que você pode pegar a qualquer hora, seguro, tem cobertura do FGC e tal, e pode pegar a qualquer hora. Então, isso é muito bom. Tenha reserva. Aí, 2 frases de efeito que eu falo lá no meu canal. Se você não tem uma reserva de pelo menos 3 mil, não tenha um celular de mais do que 1.000. Não faz sentido. Você tá priorizando um celular mais do que a tua equilíbrio, a tua saúde financeira, a tua qualidade de vida. Se você não tem uma reserva de pelo menos 3 mil, não gaste mais do que 300 reais no tênis. Se você tá priorizando ter um tênis de 1.000 reais e não tem uma reserva, você não tá tendo noção, senso nenhum de prioridade na tua vida. Montou? Aí você pode, se você quiser. Mas não é prioridade gastar com qualquer outra coisa que vai te dar um prazer se você não tem a reserva que pode dar segurança financeira pra você e pra tua família. E aí por isso que eu pego mais leve e falo 3 mil. Mano, 3 mil já tá bom. Já te ajuda muito. E isso é mais importante ainda pra quem é empreendedor, pra quem tem empresa. Cara, e a maioria dessas empresas quebraram por quê? Porque nunca imaginou que um dia vir uma pandemia, a gente ia ter que estar usando máscara. Tá louco? Isso é coisa da China. Isso vai acontecer aqui. Aconteceu? Não tinha reserva. Então, a reserva de emergência de uma empresa, o ideal é que seja o dobro. 12 meses do seu sustento. Então, digamos que você tem aí um custo na sua empresa, folha de pagamento, água, luz, aluguel do galpão, sei lá, 10 pau, 120 mil reais é a reserva de emergência ideal. Por quê? Porque se der ruim, se der um lockdown, você tem grana da reserva pra sobreviver em vez de quebrar como tantas quebraram. E isso é questão de prioridade. Então, é muito importante e é o tipo de coisa que a educação financeira te ensina. Pra mim, hoje isso é óbvio. Há 3 anos, eu nem reserva de emergência, não sei o que é isso não. Eu não sabia. E você vai juntando. E aí o legal é isso, você pode ir investindo. Essa grana não é uma grana que tá parada. Você tá investindo e já vira teu patrimônio também, só que pra ser usado em emergência, não pra gastar no dia a dia, né? Então, reserva de emergência é outra coisa fundamental, outro pilar de educação financeira, porque sem ela, você vai começar a se lascar. Uma hora ou outra, você vai começar a ter prejuízo. O começo de tudo é estudar. Estudar sobre educação financeira é algo que é obrigatório para qualquer pessoa, de qualquer nível universitário, qualquer coisa assim, porque uma faculdade não te ensina a lidar com seu dinheiro na vida pessoal. Até economia. Se o cara faz economia, isso não quer dizer nada a respeito do dinheiro dele. E às vezes não é tipo assim, ser um mega especialista. Por exemplo, pega o exemplo de investimento. Eu não sou um especialista. Eu nem tenho formação, mas eu, por exemplo, não sou o tipo de especialista que pode recomendar investimento. Eu não tenho essa bagagem no meu currículo pra fazer isso. Mas o que eu sei, eu já consigo identificar o que é golpe e o que não é. Esse é um ponto que eu falo que é importantíssimo, porque de que adianta o pobre juntar por 3 anos, de repente ele cai num golpe e perde 5 mil que ele demorou 3 anos pra investir. E hoje em dia tem muito golpe. Então, quando você entende o mínimo de investimento, você já começa a ser uma presa menos fácil de pessoas mal intencionadas. Sim. Por exemplo, se em 2021 alguém chegasse e falasse assim pra mim, Duda, eu tenho um investimento aqui, ó, top, renda fixa, garantido, 40% ao ano, eu ia acreditar. Eu não tenho noção de quanto é certo e quanto não é. Deve ser, né? Em um ano demora pra caramba, então deve ser bom. Se alguém chegasse pra mim em 2021 e falasse assim, Duda, tem um investimento aqui, ó, garantido, criptomoeda, 5% ao mês. Ah, só 5? Deve ser bom, então, né? Tá louco? 5% ao mês, daqui a 3 anos você tá trilionário, né? Não existe, então, eu não preciso ser o maior expert do mundo, mas eu tenho que ter uma mínima noção de algumas coisas pra eu não ser uma vítima do sistema. Porque o mundo é feito pra montar nas nossas costas. O sistema, tem até um conceito, né, que fala que é o emburrecimento programado. Como o mundo quer que a gente seja burro. Porque quanto mais burro a gente for, mais os grandes se lucram nas nossas custas. E menos a gente questiona. Exato. Alienado é o cara que é burro pra caramba. Ele é tão burro que ele não tem opinião pra nada e tudo que ele ouve ele acredita. Essa é a forma mais fácil de manter alguém cagado a vida inteira. O cara burro que não tem opinião pra nada. Se o primo pobre fala uma coisa, se o Thiago Nico, então aquilo. O Bruno Perni, Natália, caramba, mano, vai ler livro, vai aprender a estudar alguma coisa pra você ter senso crítico, você ter opinião, pra tua vida. Porque o que vale pro primo pobre, às vezes não vale pro público do primo rico e vice-versa. Então, quanto mais burro você for, mais tendência de ser pobre a vida inteira você vai ter. Esses dias eu fiz um post lá falando assim, né? É típico do burro só querer ganhar dinheiro. E é típico do inteligente querer ganhar dinheiro e conhecimento. Porque o inteligente, quando ganha dinheiro, continua inteligente. Agora o burro, quando ganha dinheiro, continua burro. Ele só é um burro com dinheiro. Ele vai fazer burrice. Daqui a pouco vai voltar pra pobreza. Então, esse cara voltou pra pobreza em 2 anos, né? Festa, balada, jogador de futebol. Aí você vê, tem ator. Cara, tem ator de Hollywood que tá
endividado. Véi, mano, como que alguém que ganha 20 milhões por filme consegue estar endividado? Vai ser burro lá adiante, né? Consegue, por quê? Porque formação universitária não garante que você vai lidar bem com seu próprio dinheiro. Então a gente tem que estudar. Vou dar outro exemplo de coisa que eu não manjava nada, mas que eu consegui salvar um prejuízo muito grande da empresa que eu trabalhava. Eu trabalhava como assistente administrativo de uma escola. Aí todo ano tinha um reajuste do aluguel. Em 2019 para 2020, veio lá o reajuste do aluguel, 22%. Eu falei, 22%? Tipo assim, o bagulho aumentou de 15 mil para 18, quase 19 mil. Falei, mano, não é possível, que reajuste do caramba é esse aqui no aluguel, né? Aí eu fui ver o contrato. Todo ano o nosso contrato será reajustado com base no IGPM. Sei lá que peste é essa, mas IGPM, não sei nem que raio que é isso, né? Aí eu fui no Google, o que é IGPM? IGPM é um índice que muitas vezes, na maioria dos casos, é usado como reajuste do valor do aluguel. Mas o aluguel também pode ser reajustado pelo IPCA. Existem dois índices no Brasil. Um é o IPCA, que mede a inflação, e outro é o IGPM. Tem contrato de aluguel que o reajuste é com base na inflação, que é o IPCA, outros que é com base no IGPM. Aquele ano, eu não lembro direito, mas acho que tinha sido 22% o IGPM e o IPCA tinha sido 8%. Eu liguei pra dona do imóvel lá e falei, olha, eu vi aqui na internet que o nosso reajuste pode ser com base no IPCA, não tem como a gente trocar, porque o IGPM tá quebrando nossas pernas, que ela topou. Aí, a partir daquele ano, o reajuste do aluguel, que isso vale pra empresa, vale pra tua casa, vale pro seu apartamento, que você talvez alugue, ela mudou pro IPCA. Só naquele ano, tipo assim, foi uma economia de mais de 100 mil reais que a gente conseguiu por eu saber o que é IPCA e IGPM. Então você vê como uma coisa que aparentemente é inútil, sei lá, o que é isso? Não tem nada a ver com isso. Tem, o aluguel que você tá pagando, talvez tá muito mais caro porque você não sabe o que significa duas siglas. Então, você não precisa ser o maior expert do mundo. Mas tenta dar uma fuçada em uma coisa ou outra assim, que pode ser que seu dinheiro tá indo pelo ralo, tá fazendo trabalho, tá fazendo renda extra, tá fazendo um monte de coisa, só que por causa de uma sigla maledita, você vai perder aí 10 mil, 12 mil no ano por não saber o que ela é. E aí uma coisa que eu gosto de falar também é sobre a importância de livros. Cara, eu gosto muito de aprender com livro. Eu sempre odiei ler. Péssimo aluno na escola, eu era horroroso, só passava de raspão, ia pro exame todo ano. Nunca gostei. A minha vida estudantil começou quando a minha vida escolar acabou. Eu comecei a gostar de estudar quando eu saí da escola. Hoje, meu método preferido de aprendizagem é livro. Porque livro é muito mais confiável do que vídeo na internet. E eu falo isso por mim. Livro é muito mais confiável que o meu canal. Por quê? Porque o meu canal eu faço um vídeo, se falar asneira, no dia seguinte eu tiro. Agora, livro não tem como eu tirar meu livro de circulação. Tira aí todos os livros aí que eu falei asneira na página 29. A minha responsabilidade ao escrever um livro é muito maior do que a minha responsabilidade envolvida em fazer um vídeo. Como é que você foi parar nesse nicho de finanças? É que em 1998 eu li um livro. Todo mundo, mano, mudou de mentalidade por causa de um livro. Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, Seguida da Mesma... Qualquer um. Livros transformam a nossa mente. Você passou 16 mil horas estudando, criatura. 16 mil horas. Custa ler um livro. Um livro, mano. Porque senão você trabalhou 16 mil horas pra só fazer asneira com seu dinheiro.